Bem-vindo ao podcast São Paulo, eu sou Alex Jatobá. Eu estou hoje recebendo um convidado muito especial. O cara é jovem, bonito, pinta de galã, político. Bonito com político. Essa é a mistura. E assim, cara, uma honra te receber, saber até que é amigo, nós temos amigos em comuns, né? Mas isso, cara, aconteceu agora, que ficamos sabendo agora. E assim, legal, gostei das seus projetos, são bem interessantes, né? E Obrigado. Relevantes para a sociedade, representa movimentos que precisam ser ouvidos e estão em meio escondidinhos. E, pessoal, estou falando de William Calegaro. É isso? 33 anos, advogado por formação. Com você. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por me convidarem, por me receberem. E quando você fala quando você fala dos projetos serem interessantes, eu na hora pensei aqui em algo que bom que eles sejam interessantes, e isso não é por acaso, porque quando me chamaram para ser candidato, para que eu decidisse ser candidato a vereador, e antes eu quis me lançar como candidato a deputado federal, eu pensei, não vai ser assim, sabe? Ele saiu candidato a deputado federal e agora simplesmente, vem a vereador, faça uns votos. Não, eu tenho que ter um objetivo, tenho que ter um foco. Eu preciso sentir se eu vou mesmo querer ser candidato a vereador e se eu consigo construir uma plataforma que seja interessante para a cidade. Então, que eu consiga trazer ideias, que eu consiga trazer soluções que respondam anseios da nossa população. Então, não é simplesmente, William, então venha candidato a vereador, se isso não tiver diretamente ligado com a minha pretensão política, como eu amo política, mas não estou lutando por um projeto de poder, eu estou lutando por um projeto de cidade, um projeto para dar voz para a nossa sociedade. E eu vi isso assim na prática durante esse período que eu estive falando com as pessoas, falando com lideranças de bairros, e eu vi que o problema deles é todo o mesmo. Eles não são ouvidos pela classe política. E isso se reflete em uma série de ações que eu acabei sendo presente nelas ali e tive que, de alguma forma, liderar certas movimentações. Então, eu vim de uma candidatura a deputado federal em que eu estava pouco tempo morando em São Paulo, não tinha penetração aqui, não tinha contato com movimentos, não tinha contato com lideranças, meus contatos estavam todos na minha cidade natal, então não tinha pessoas do meu colégio, da minha faculdade. Qual é a sua cidade natal? Porto Alegre. Do Sul. E aí eu consegui fazer ali uma campanha legal, até conseguia atingir quase 4.000 pessoas, mas com poucos recursos, poucos contatos, uma equipe enxuta. E quando daí me chamam para... Quando você diz atingiu, você recebeu 4.000 votos. Quase 4.000, 3.900 e alguma coisa para deputado federal. Deputado. E com uma pauta que ela estava muito focado num segmento, que era segmento LGBT, e hoje eu acho uma pauta nobre, porque a gente não tem uma população LGBT que não tem praticamente representantes e sequer possui uma legislação, né? Vive à margem de entendimentos do nosso judiciário. Porém, eu acho que a gente precisa de mais do que isso, né? Hoje eu olharia para esse candidato, falaria, muito legal, gosto disso, mas e o que mais? e eu não e quando me chamaram para ser candidato a vereador, eu pensei, hoje eu estou como pré-candidato, eu pensei, não vai ser alguma coisa assim, vou só lançar meu nome a vereador, eu tenho que entender isso e o que eu posso fazer para São Paulo. E o que eu posso fazer para São Paulo está muito ligado com os anseios da nossa população. Os anseios que são segurança pública, a descentralização da nossa prefeitura, um trabalho eficiente das subprefeituras, porque quando a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, e que ela é dividida em subprefeituras, porque como que a gente vai administrar tudo isso?
Então a gente tem que ouvir os bairros, tem que ouvir as pessoas, e ouvindo as pessoas eu comecei a traçar problemas pontuais que não são resolvidos pela nossa gestão municipal, seja pelo Poder Executivo ou seja pela Câmara Municipal. Então, temos aí uma estrutura estática e que não está ouvindo as pessoas. E eu fui vendo em ações específicas. Quando eu vi assim, e estava conversando com os bairros, conversando com as pessoas, foram surgindo problemas pontuais e que eu fui percebendo que a população não estava sendo ouvida. E aí, vamos pegar um exemplo. Ali no início do ano, teve uma vereadora que estava querendo alterar o nome do Parque Ibirapuera, sem consultar a população. Caramba, o Ibirapuera é histórico, né? É histórico. O nome Ibirapuera tem desde a fundação, é isso? E é um dos parques mais conhecidos aí, o parque mais conhecido do Brasil, e a gente alterar o nome do Parque Ibirapuera sem consultar a população, porque um determinado político teve essa ideia, isso demonstra a ausência de participação social. Aí, na época, eu falei com várias pessoas e resolvi criar um site de um abaixo-assinado e também um movimento Juntos pelo Parque, e lembro que de última hora pautaram lá a votação para deliberar sobre isso, e eu tive que correr para falar com várias lideranças e pessoas ali da região, em que dispararam um vídeo meu, dispararam um abaixo-assinado, em ali 24 horas, menos de 24 horas, tivemos adesão de mais de 500 pessoas nesse abaixo-assinado, levaram isso para a Câmara, e outras pessoas que estavam, alguns parlamentares que estavam ajudando outras pessoas interessadas nesse tema, se subsidiaram também desse abaixo-assinado para fazer com que a população fosse ouvida, né? E aí eles fizeram uma modificação e colocaram algo mais coerente, alteraram lá o nome de uma praça para fazer uma homenagem legítima, uma homenagem à cantora Rita Lee que queriam fazer, mas não dessa forma, né? Vem um vereador do nada, pega um nome ali popular e eu vou querer colocar no nome do parque ou no nome de outro parque. Não, vamos trazer isso para o debate público, né? Vamos ouvir, vamos ver se todos os paulistanos querem isso, não, nem paulistanos, se os moradores de São Paulo, né? Uma cidade que abarca gente de tudo que é canto do país, vamos ouvir essas pessoas para ver se eles querem efetivamente isso. E essa falta de participação, ela está a todo momento nas pautas que envolvem a cidade. E quando eu estava conversando com várias pessoas, vários bairros sobre isso, eu fui vendo que tinham problemas maiores, que a população também não estava sendo escutada nas questões ambientais do Parque Ibirapuera, em questões que ferem diretamente o princípio da modicidade de tarifas. Então, a gente tem um conselho gestor do Parque Ibirapuera em que ele não está escutando a população. Eles tiraram o poder deliberativo do parque. Então, é um conselho que está lá de forma figurativa. Era para que escutassem esse conselho, para que os anseios... para que os anseios da população fossem ouvidos. Tanto é que a questão da troca do nome, o Conselho, por unanimidade, foi contra, né, representando a sociedade, e os vereadores ignoraram, né? E aí as questões ambientais também, aqueles que deveriam fiscalizar, porque o vereador, ele não só legisla, ele tem que fiscalizar, ele tem o poder de fiscalização. Então, vocês não estão aí fiscalizando o que está acontecendo no Parque Ibirapuera, quando a gente tem, por exemplo, mais de 300 espécies de animais, de fauna e flora, e estamos tá ocorrendo uma série de eventos lá dentro de uma forma desorganizada, em que o Conselho Gestor é contra, com várias fontes de ruído, com 3 palcos. Vamos fazer um estudo de impacto ambiental para ver se as espécies de animais não estão sofrendo com isso que a gente tem ali dentro, porque temos relatos de presidentes de associação ali do entorno em que tinha macacos saindo do parque. Temos no histórico, eu falo muito temos no histórico ali... Não, tá super legal, vai embora, tá muito legal. Temos no histórico do Parque Ibirapuera os shows quando ocorriam na Praça da Paz. No dia seguinte, tem um relatório ali, eu acho que foi feito pela uma associação que é dos Amigos da Rua da Praça Curitiba, né? Em que pássaros mortos eram encontrados
no dia após a realização de eventos, de show, de música, né? Então, agora a gente tem eventos que ocorrem lá, 3 dias seguidos, o dia inteiro, 3 fontes de ruído. Vamos medir esses impactos ambientais para ver o que está acontecendo? Então, vamos escutar o conselho do gestor do parque, que está falando que não é a favor disso, que eles estão, por mais que a gente tenha uma concessionária hoje, quais são os limites disso, né? A gente precisa da participação social. Se o conselho está apontando problemas, vamos ouvir esse conselho, porque são representantes da sociedade, representantes dos bairros. Então, o problema, a gente tem um problema muito grave aí da falta da participação social dos moradores de São Paulo, dos nossos bairros, dos nossos conselhos, das entidades, e eu estou vendo que isso reflete em vários pontos que eu estou trabalhando. E aí não foi à toa que depois dessa articulação que nós fizemos, porque eu levei isso ao Ministério Público. Isso saiu no Estadão, o movimento Juntos pelo Parque, essa movimentação para que esses impactos ambientais fossem apurados. E aí como eu consegui ali atingir alguns outros territórios e sensibilizar pessoas quanto a essa causa, me procuraram recentemente sobre a questão da lei, que ela é a revisão do nosso plano diretor, da nossa lei de zoneamento, né? A revisão da lei de zoneamento, que altera o plano diretor, e vieram alguns presidentes de associação me trazer essa notícia, estupefatos, porque, nossa, a Câmara Municipal aprovou de última hora e sem escutar a população questões que alteram ali o nosso plano diretor, acabam alterando, porque quando você mexe em alguns pontos específicos da lei de zoneamento, você, através da emenda 28 temos mais uma série de emendas ali que o prefeito agora vetou, elas alteram o plano diretor da cidade, uma vez que permitem a verticalização, a construção de prédios em áreas que nunca foi permitido isso, exclusivamente residenciais. Então, quando eles me procuraram, eles falaram assim, William, vamos judicializar isso. E eu analisei, não, judicialização não é o caminho, porque a gente não teve ainda sanção ou veto. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer uma moção, e dessa moção a gente leva ao Ministério Público, leva para o prefeito, leva para os vereadores, vamos tentar sensibilizá-los de que vocês, a sociedade e os bairros, nós não fomos ouvidos, né? Vamos fazer essa articulação. E você foi falar falar com o prefeito? Diretamente eu não falei com o prefeito. Você acha que tem dificuldade, encontra-se dificuldade, por exemplo, você como eleitor, com uma pauta importante como essa que você tem, como tantas que você tem, você sente dificuldade, que a população tem dificuldade para falar com o Ricardo Nunes? Tem muita dificuldade de falar com o prefeito, tem uma dificuldade imensa de dialogar tanto com os vereadores quanto com a gestão, com subprefeituras, com o prefeito. É uma dificuldade que são os reflexos desse monte de ação que eu estou te falando. Essa dificuldade cria uma série de problemas em que a sociedade tem que judicializar algumas questões, tem que criar movimentações na mídia, na imprensa, porque esse diálogo ele não existe. E isso é inaceitável, porque precisamos de vereadores que estejam abertos ao diálogo, que estejam ouvindo a sociedade, que estejam ouvindo o bairro, e também de representantes do Poder Executivo que estejam ouvindo essas pessoas, porque ilegalidades não podem ser permitidas, né? E você, como ativista, tem dificuldade para chegar a apresentar um projeto, falar, cobrar algo do prefeito? É porque eu estou num cenário complicado. Uma vez que eu sou pré-candidato, eu tenho que ter todo um cuidado, porque eu entrei nessa articulação como advogado. E quando eu estou ajudando um grupo de associações, isso não pode parecer, e não é, que eu estou tomando essa causa para mim. Essa causa é deles, entendeu? Essa causa é das associações, e eu sou sensível a isso. Por quê? Porque eu tenho um projeto parecido, um projeto que tem uma ideia que é fortalecer a participação social, tem como uma das ideias, e o controle cidadão. Então, eu meio que deixei ele de stand-by aqui, vim aqui fazer um suporte para a sociedade, né? Porque eu discordo
discordo desse processo, né? Dessa ausência de transparência. Então eu não podia ficar calado e inerte, até porque eu fui acionado por pessoas que representam alguns bairros. Então eu tenho essa dificuldade pelo local que eu estou hoje. Então eu tenho que deixar para as pessoas que têm articulação, para as pessoas que têm o traquejo político, que conseguem falar em nome das associações, sem parecer que é algo partidarizado e que quer colocar o meu nome à frente de tudo isso. Eu tenho essa... Tá, William, mas você, como um pré-candidato, e você também representa esses casos, você precisa ter uma pré-qualificação. Vamos falar de experiência e pré-qualificação. As pessoas não sabem quais as suas qualificações, sua experiência, sua bagagem para pleitear esse cargo, para assumir, para dar resultado. O pessoal precisa de resultado. Sim. A população busca isso. Fala um pouco das suas qualificações. Bom, além de eu ter uma trajetória de mais de 10 anos como advogado, eu vim me preparando nesse tempo todo aí. Eu fiz o Renova BR, que foi uma escola de formação de novos políticos, que me deu um start na vida política. Eu passei por um processo seletivo com mais de 12 mil inscritos, 7 meses de duração, 7 etapas, e escolheram, na época, 150 pessoas, e o meu nome estava entre um desses. Isso me deu, assim, um start, uma motivação, porque eu pensei, nossa, essa escola de formação acredita em mim, e isso me deu muita... eu digo que foi um grande incentivador para que eu seguisse na política, né? Para que eu entrasse nesse cenário político que eu não tinha a noção de como eu iria acessá-lo. E aí eu comecei a fazer articulações políticas, comecei a conversar com vários players que eu achava que eu nunca iria conseguir acessar. Mas então, o que eu fiz? Eu criei o Mais Bairro Menos Prefeitura, que tem como objetivo escutar a população que está no bairro, a população que está naquele território e que sabe os problemas locais. E hoje a gente precisa escutar as pessoas, porque o nosso poder público, ele não está escutando o morador do bairro, não está escutando a sociedade civil. E quando eu pensei em criar o Mais Bairro Menos Prefeitura, ele foi reflexo de várias outras ações que eu fiz que se correlacionavam com isso. Desde quando eu estive liderando um abaixo-assinado do nome do Parque Ibirapuera, para a questão da representação dos problemas ambientais do Parque Ibirapuera também, até a questão da mudança na lei de zoneamento, né, na emenda da revisão da lei de zoneamento, que impacta o plano diretor, tudo envolve o tema da participação social. Então, até deixei um pouquinho de stand-by esse projeto do Mais Bairro Menos Prefeitura, porque uma das ideias-chaves dele é a participação social e o controle cidadão. Então, quando eu trago esse projeto, eu quero que a população consiga trazer soluções para a segurança pública, porque São Paulo é uma cidade muito grande, em que não basta você colocar, não basta a solução ser o governador botar a polícia na rua. O prefeito, ele tem que também atuar para isso. E a nossa sociedade também pode contribuir para isso. Os bairros, eles podem já tem muitos bairros que trabalham com vizinhança solidária, se articulam dessa forma. Não, ia ser minha segunda pergunta, ia ser sobre segurança que você está falando. São esses 3 problemas que a gente tem em São Paulo com alta gravidade, assim. Saúde, educação e segurança pública. Você está respondendo sobre segurança pública. As questões específicas. Projetos. Sim, sim. Se você é eleito, a gente precisa falar de segurança, de saúde. Vamos falar de saúde e educação. Segurança você já nos respondeu. Se quiser concluir, legal. Só posso concluir a parte da segurança? Pode, aí depois você vai para a saúde e educação pública. Tá, porque quando a gente fala de segurança, é isso. O prefeito ele tem um papel fundamental. A gente tem uma guarda municipal e a gente tem um modelo em que podem ser pensadas soluções de parcerias público-privado. Então a gente não precisa ficar apenas nessa ideia de que isso é competência do governador. Poxa, a gente está falando de uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, maior do que 22 estados brasileiros. A gente tem que
ter um olhar da nossa prefeitura e da nossa Câmara para a questão da segurança. Como que o vereador ele pode atuar com isso e como que o prefeito pode e deve atuar para esse tema? Tem que atuar com os bairros, tem que ouvir os bairros, tem que atuar com as subprefeituras locais. Então, a gente pode implementar de uma forma estratégica e dialogando com os bairros e com a brigada militar também, a vizinhança solidária. A vizinhança solidária ela está diretamente ligada à brigada militar, mas a conversa do poder municipal com esses bairros, ela pode fomentar e trazer ideias que incentivem a vizinhança solidária, em que os bairros eles organizam isso, falam com os moradores, e aí eles se colocam em contato com a brigada, e eles podem indicar por vias oblíquas problemas que impactam diretamente na segurança pública. E aí a gente está falando de zeladoria, de iluminação, de câmeras de segurança. Então, essa parceria ela precisa acontecer e a gente precisa ter esses bairros conectados com a prefeitura e com as subprefeituras para subsidiarem ideias que fomentem ideias que fomentem e que ajudem em planejamento estratégico para que governo, prefeitura e Câmara Municipal consigam atuar em conjunto para trazer uma segurança pública melhor para a nossa cidade. Legal. E você, quando você. Nós temos problema você vê muitos problemas de saúde, você ouvindo a população. Eu vi que você tem um trabalho que você sai para os bairros. Até eu li que você acompanha a professora Lu, né? Lu Alckmin. Dona Lu Alckmin, eu estive com ela em algumas agendas, em algumas comunidades, em que eu estava diretamente acompanhando o projeto dela da padaria artesanal. Legal. E todos os projetos sociais que ela implementou assim na cidade de São Paulo, que são... Na cidade não, no estado, que são... Não, a professora Lu é muito ativa, gente. Demais. A dona Lu Alckmin, a professora Lu Márcio França. Lu Alckmin, gente, nós estamos falando da Lu Alckmin. E esses projetos impactaram a vida de milhares de famílias, seja pelo projeto da padaria artesanal, que além de trazer comida para aquela pessoa que passa fome, ela pode também ter um negócio em que ela consegue ter o seu rendimento. Então isso é fenomenal. Quem é o teu eleitor? Quem é o teu público? O meu público é toda a população de São Paulo que está cansada de ser ignorada, está cansada de não ter os seus anseios ouvidos pelos nossos vereadores, porque isso aí ultrapassa a questão de classe social. Quando você não tem uma Câmara Municipal e uma gestão municipal, digo, um executivo, que escute a população. Então, eu acho que quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de parques, praças, cuidados pela população, quando a gente fala de cidade, lazer, né? Zeladoria, a gente está falando da cidade como um todo. É claro que essa minha figura, ela, infelizmente, às vezes ela não conversa com a população que tem, digamos, a classe mais baixa, porque olham para mim e falam, mas esse aí, o que ele está fazendo? Esse riquinho, o que ele quer? Ele nem conhece nossos problemas locais, mas os nossos problemas, eles são os mesmos quando a gente não é ouvido pelo poder público, sabe? Porque a gente está falando de cidade. É claro, é ideal que você tenha um representante local seu, que conheça mais a fundo os seus problemas naquele lugar, mas que não seja uma pessoa que está simplesmente utilizando o voto daquele local, o seu voto, para se eleger, dizer que representa tal região e no fim não representa. É melhor você ter um político que é correto, coerente, que vai votar a favor da população e não efetivamente esteja naquele território, mas tenha uma compreensão de cidade e da importância disso no nosso sistema como um todo. Mas é isso, a gente vive num cenário em que faltam pessoas que estejam genuinamente direcionadas para projetos de cidade e que queiram contribuir e colocar o seu nome à disposição para fazer com que as vozes sejam ouvidas, que os bairros sejam ouvidos. Porque quando a gente está falando de uma eleição a vereador, a gente tem que trazer soluções para a cidade. E não é
falar de Lula ou Bolsonaro. Isso serve apenas para polarizar um discurso e você tem que pegar essa pessoa e falar, tá, e aí? Quais são as suas propostas? O que você vai fazer para a cidade? O que você vai fazer para resolver a segurança pública? O que você vai fazer para resolver a educação, a saúde, a questão da falta de transparência? Você vai ter o seu gabinete aberto para ouvir a população? Você vai receber aqueles que te elegeram? Então, falta compromisso. Você acha que o jovem eleitor precisa também cobrar nesse formato de buscar, digamos que intimar o candidato que ele pretende apoiar ou votar e perguntar o que você vai trazer? Com certeza. Não é só isso. Você ser impactado por aquele vídeo por aquele vídeo, como que eu falo? É impactado por um vídeo que viralizou, e aí ele está contra um ou contra outro, e aí vou votar nesse daqui, é o meu candidato. Gente, vai lá, vê a plataforma eleitoral dele, vê quais são as propostas dele para a cidade, porque a gente não pode mais ficar nesse cenário de polarização, porque quando a gente para ver o meu vizinho, ele é vizinho desse outro. Um é de esquerda, um é de direita. Os problemas que atingem esses dois são o mesmo. Segurança, saúde. Claro que quando eu falo de educação, exatamente. Então a gente precisa de pessoas que dialoguem com todos para resolver os problemas da cidade. Uma pessoa que surfa numa onda de um extremo, olha, desconfia. Vai olhar os projetos dela, vai olhar o que ela vai fazer, porque a gente precisa de eficiência, a gente precisa de pessoas preparadas e é tudo que a gente não tem hoje. A gente tem uma gestão centralizada, a gente tem uma Câmara Municipal que não é transparente com com a sua população, com suas lideranças. Então a gente precisa focar em pessoas preparadas e cabe à população... Cabe uma reformulação, que você acredita? É isso que você está dizendo? A Câmara de São Paulo, de vereadores de São Paulo, precisa trocar os bodes velhos? Precisa reformular? Com certeza. O papel da Câmara Municipal é fundamental para a gestão da cidade. A gente precisa renovar esse cenário. Nós temos diversos parlamentares, vereadores que estão lá há anos, há gerações, são famílias que estão lá, e a gente não vê resultado. A gente não vê resultados práticos. A gente precisa trabalhar com dados e evidências. Então, o jovem, hoje em dia, que está tão antenado em tudo, ele tem que se interessar por isso e ir atrás desses nomes. Hoje está tudo divulgado. A gente tem questão de gastos, de campanha. Botem uma lupa aí, vão atrás de resultados, ver o quanto essas pessoas estão recebendo, para onde elas estão mandando suas emendas, quem está doando para essas pessoas, para essas campanhas políticas, porque se a gente não renovar esse cenário da Câmara, a gente não vai conseguir modificar São Paulo, porque não basta só mudar o prefeito, a gente precisa mudar a Câmara de Vereadores. A Câmara ela tem um poder gigantesco, porque eles conseguem travar uma gestão de um prefeito, por exemplo. Então, se você não tem pessoas ali bem intencionadas, você não consegue fazer as coisas andarem na cidade. Então, a renovação ela tem que acontecer no executivo, no legislativo, e é fundamental que a nossa juventude esteja olhando para isso. Não só esteja fiscalizando, mas que entre para projetos que visam contribuir com a cidade, procurem candidatos, não só eu aqui, pré-candidato, olhem para pré-candidatos que estejam com um projeto que não seja um projeto de poder próprio, que tenham um planejamento, propostas para a cidade, para investir nessas pessoas. E quando divulguem para os seus amigos, façam encontros. A gente precisa fomentar toda essa juventude, todos esses novos players, para que eles consigam entrar, acessar esse universo que é tão difícil, porque só modificando essa estrutura a gente vai ver resultados práticos na nossa sociedade. Renovação, gente, total. A renovação é a essência
do princípio republicano. Então a gente só vai conseguir mudar o cenário das cidades, do estado, do nosso país, se a gente conscientizar os nossos jovens que eles precisam acessar esse cenário. Eles precisam colocar o nome deles à disposição, precisam fomentar essas candidaturas e fiscalizar, né? Fiscalizar, porque senão a gente não vai ter... É triste, parece às vezes que é uma utopia, mas não é, a gente não pode pensar dessa forma. Gente, é incrível que nós precisamos conscientizar todos os dias, nós precisamos trabalhar com força, massificar nas redes sociais, que nós temos hoje, por exemplo, em São Paulo, vereadores que estão na bancada, enfim, na Assembleia, enfim, que estão há anos, famílias reinando em São Paulo, e os caras não estão fazendo nada. A gente está vendo um cenário de alta corrupção, um cenário de sujeira, a cidade está abandonada ao centro de São Paulo. Nós precisamos de gente que vá para fazer. Você jovem, você que tá nos assistindo, que vai pegar os nossos cortes, reels, enfim, cara, vamos botar para quebrar, vamos fiscalizar, vamos pesquisar, vamos jogar, vamos dar um Google nesse pessoal. O cara tem ficha suja, o cara tá lá há tantos anos, não fez nada. Vamos tirar esse cara, vamos botar, vamos renovar com gente nova. Eu não estou dizendo para você votar nesse ou naquele, é para você buscar e nem eu, hein? Novos. Muito embora eu seja pré-candidato a vereador... Quero um corte desse para mim. e nem eu, porque muito embora eu seja pré-candidato a vereador, eu penso dessa forma. Eu não vou falar... Me apoiem. Não, apoiem todos os candidatos de renovação, apoiem todos aqueles candidatos que eles possuem chances de chegar até a Câmara Municipal, porque a gente precisa renovar o cenário todo. Eu sozinho não vou conseguir fazer muita coisa. Eu preciso de mais gente que pense que nem eu, que queira modificar esse cenário. William, mas você é uma iniciativa forte, você é um cara que já mostra... Mas isso não pode morrer em mim, isso tem que seguir para vários outros players, outras pessoas que pensem dessa forma, porque senão a gente não consegue modificar essa estrutura viciada, estática. Absoluto. Não, pode concluir. Não, mas e é isso, questão de eu chegando lá ou não chegando lá, eu quero continuar sendo uma pessoa que trabalhe para fomentar com que outras pessoas consigam acessar esse cenário político, porque só assim a gente vai conseguir mudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Não tem jeito, é através da política, tudo envolve política, e o jovem ele precisa entender que o lugar dele também é na política. E se ele não entender isso, a gente está perdido, sabe? Gostei, apoio, acredito que vem sangue novo, ideias novas. Vejo que você é nítido que vem alguém desprovido de sentimentos, pensamentos e atos ruins para nossa política, porque a gente tá cheio disso, tá terrível. Então precisamos de pessoas assim, jovens, com muita vontade. Pessoal, obrigado eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Somos pequenos, mas somos valentes. E hoje eu recebi aqui mais um valente, que é um pré-candidato a vereador por São Paulo. Nós estamos falando eu não quero errar no nome dele, William Calegaro. Obrigado, até o próximo episódio. Foi bom demais gravar esse vídeo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Quero agradecer a presença aqui no podcast São Paulo, do Alex. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de eu expressar as minhas ideias, os meus pensamentos. E eu acredito que a gente precisa que a população seja ouvida, a gente precisa do bairro no poder decisório, das pessoas que estão ali naqueles territórios levando seus anseios e que elas sejam efetivamente ouvidas pela sociedade. E quando a gente fala de pauta LGBT, que eu tive uma luta, um ativismo, uma militância nessa seara, ela serve para que a população LGBT ela veja, ele é comprometido com a causa, mas e o que mais ele vai fazer? E eu trago um projeto para a cidade, para que a população seja ouvida de verdade e que por vias oblíquas, todos sendo ouvidos, a gente vai conseguir alcançar todas as searas necessárias. Então a gente vai conseguir trabalhar a saúde, a educação, o preconceito, porque a gente trabalha a questão do combate ao preconceito na educação. Então a gente tem que conscientizar o
profissional da saúde, que ele precisa atender de forma correta a população LGBT. A gente precisa conscientizar a população que ela não pode atuar com base em posicionamentos preconceituosos, porque a gente está dividindo a sociedade, a gente está trazendo mais ódio, a gente está... isso ainda custa vidas, e para aqueles que não estão preocupados com essas vidas, também custa dinheiro. A gente está falando de uma série de problemas que a gente só vai resolver se a gente pensar em ouvir a população como um todo e trabalhar com dados, evidências e projetos concretos para a cidade. Muito obrigado. Obrigado eu. Uma honra te receber. Obrigado.